A Casa das Sete Mulheres. Romance. Livro de Letícia Wisconski. Capítulo 1. 1835. A Estância da Barra era de propriedade de Dona Ana Joaquina da Silva Santos e de seu marido, o Sr. Paulo, que na noite de 18 de setembro de 1835 reunia-se, juntamente com os seus dois filhos, Pedro e José, às tropas do coronel Bento Gonçalves da Silva. A Estância da Barra ficava na ribeira do Arroio Grande, às margens do Camaquã, a 12 léguas da Estância do Brejo, esta de propriedade de Dona Antônia, irmã mais velha de Bento e de Dona Ana. A Estância do Brejo também situava-se às margens do rio Camaquã e possuía um imenso laranjal, famoso entre as crianças da família Silva. Na manhã do dia 19 de setembro daquele ano, sob um céu tão azul e plácido no qual, ora aqui, ora ali, finíssimas nuvens de renda branca repousavam, formando um conjunto tão delicado quanto de uma rica toalha de mesa bordada por hábeis dedos e estendia sobre tudo. Arvoredos, rios, açudes, boi e casário, a Estância da Barra estava empolvorosa. Naquela mesma tarde chegariam para a longa estada as 7 mulheres da família, carregadas com suas muito extensas bagagens, com as suas negras de confiança, criadas e ama de leite, pois junto vinham, em alegre confusão, 4 filhos pequenos de Bento Gonçalves e Caetana, sendo que Ana Joaquina, caçula, estava para completar o seu primeiro ano por aqueles dias e ainda mamava na teta da negra Chica. Na manhã daquele dia, Dona Antônia, tendo recebido a notícia da chegada de suas parentas e tendo tomado também conhecimento dos intensos de seu muito amado e estimado irmão, que marchava para tomar a cidade de Porto Alegre, acordou mais cedo do que de costume e foi até a estância vizinha para dar as ordens necessárias a Dona Rosa, a caseira, e mandar que se fizesse de um tudo de comer e de beber, pois de certo que Ana, Maria, Manuela e Caetana, mais as 4 moças e os pequenos, vindo de viagem desde Pelotas, fora as angústias que por certo lhe açoitavam as almas, haveriam de chegar a casa varados de fome. Até porque os moços e as crianças têm mesmo muito apetite, ao contrário de gente já mais velha, como ela mesma, a quem basta um bom prato de sopa e um assado na hora da ceia. Dona Antônia contava naquele ano de 1835 a sua 49ª primavera. Era apenas 3 anos mais velha do que o seu irmão Bento. E como ele, tinha também aquela consistência firme de carnes, os mesmos olhos negros, espertos e doces, a mesma voz calculada e idêntica capacidade de rejuvenescimento. Era uma mulher alta e magra, ainda de rosto liso, cabelo negro, sempre preso no mesmo coque, de 3 grampos. E vestia sempre em tons discretos, mas seus vestidos eram campeiros. Nunca fora a feita das cidades, vivendo sempre em sua estância, com seus cavalos, seus pomares e seus pássaros, desde que ficara viúva do casamento com Joaquim Ferreira, a quem amava com todo o seu espírito, advogado que morrera numa carreira de cavalos, tendo caído da montaria e com a espinha partida, vindo a falecer assim, na mesma hora. Dona Antônia tinha então 27 anos e nenhum filho, e assim continuara a sua vida inteirinha. De Pelotas, onde fora viver após o casamento, voltara para a Estância do Brejo e lá ficara, gastando seus anos. 2 filhos que não parira, quase não sentia qualquer falta. Tinha para mais de 12 sobrinhos e com isso se bastava muito bem. Enquanto a pequena charrete vencia as milhas necessárias sobre o agradável sol de setembro, Dona Antônia media uma certa felicidade em seu peito. Vinham as 2 irmãs e a cunhada, e vinham também as sobrinhas moças e os pequenos. Teria boa companhia por uma temporada.
ou pelo tempo que durasse a guerra. Guerra, essa palavra que teve a força de causar-lhe um longo arrepio. O irmão começava uma guerra contra o império, contra a tirania do império, contra os altos preços do charque e o imposto de sal. Bento começava uma guerra contra o rei, e isso a enchia de aflição e de orgulho. Recebera sua carta ainda naquela alvorada e lera enquanto sorvia o mate. A erva e as palavras do irmão tinham-lhe deixado um gosto amargo e um calor morno no corpo. Então, enquanto mandava servir o pão e o mate para o portador do bilhete, um gaúcho calado e de longos bigodes, que a fitaram com respeito devido à irmã de um coronel, pegara sua pena e escrevera: que Deus e a liberdade lhe acompanhem, meu irmão. Pode deixar Caetana e as outras sob os meus cuidados, os de Ana. A estância do brejo e os meus peões são seus quando precisar. Sua Antônia. Depois disso, recebera alguma paz. Bento nascera para as guerras e ela, como as outras, sabia esperar com paciência. Bento tinha estado nas guerras quase a maior parte de sua vida e sempre voltara. Não era um homem feito para morrer, como seu pobre Joaquim. Dona Rosa era uma cabocla de idade indefinida, carnes enxutas e sorriso cordial. Trabalhava para os Gonçalves da Silva desde que se vira em pé, assim como sua mãe, e ali naquelas terras, à beira do Camaquã, passara os últimos 30 anos de sua vida, sovando pão, mexendo a tina de marmelada, a tina da pessegada, o doce de abóbora, zelando pela casa da estância, pelos jardins, pelos bichos do quintal, pelos empregados e negros de dentro. Era ela quem cuidava da cozinha e dos quartos. Era ela quem conhecia os gostos de Dona Ana e dos seus meninos, o modo de servir o mate para o senhor Paulo e o tempero das comidas que o senhor Bento mais apreciava quando vinha ali, a caminho de suas cavalgadas, ou para rever a família da irmã. Quando Dona Antônia surgiu, ainda muito cedo, com a notícia da chegada dos outros, Dona Rosa não se inquietou. Estava tudo arreglado, os quartos todos limpos, os 5 quartos destinados às visitas. Tinha os lençóis alvos, ainda cheirando a alfazema, as cortinas abertas para deixar o sol da primavera entrar, nas peças ainda ressentidas do último inverno. As jarras com água fresca e limpa repousavam sobre cada cômoda. O quarto da patroa também estava ao seu gosto, pois Dona Rosa tinha sempre em mente que o dono da casa podia aparecer quando bem lhe aprovesse. Dona Ana tinha muita satisfação na primavera da estância, no perfume dos jasmins e das madressilvas, no canto dos curiangos que rasgava o céu das noites estreladas. São 13 que chegam, contando com as 3 negras, Dona Rosa. Arrume acomodação para elas também, no quarto grande do quintal, junto com a outra da casa. Antônia depois pensou um pouco se não faltava ninguém, recordando mentalmente a lista que Bento lhe fizera gentilmente, para que ela não fosse pega em despreparo, e disse: vem com eles também o Terêncio, mas esse eu não sei se fica ou se volta para as terras de Bento. Ah, e tem também os pequenos. É preciso um quarto para os 2 meninos de Caetana e os outros para as meninas pequenas. Acho que a negra Chica fica com elas à noite. Veja bem isso. Dona Rosa sentiu tranquilamente com um chamado seu. Viriata e Beata apareceram, vindas da cozinha. Dona Rosa deu-lhes algumas ordens, arrumassem os quartos dos pequenos. Puseram os 2 berços que ficaram lá na despensa e o outro deu um outro quarto, para que a menina de Caetana e mandassem Zé Pedra cortar mais lenha. Dona Rosa sentiu tranquilamente. Com um chamado seu, Viriata e Beata apareceram, vindas da cozinha. Dona Rosa deu-lhes algumas ordens,
arrumassem os quartos dos pequenos, pusessem os 2 berços que ficavam lá na despensa em um outro quarto para as meninas de Dona Caetana. E mandassem que Zé Pedra cortar mais lenha. As noites ainda eram bem frias por ali e precisavam aquecer a casa toda. Dona Antônia achou tudo por resolvido. Depois disse: vou lá para a varanda da frente. Não demora, elas chegam e eu quero recebê-las. Mandem alguém me levar um mate. Saiu em passos rápidos, adentrando o corredor da cozinha. Conhecia bem aquela casa, desde meninota. Tudo ali era um pouco seu também. Dona Rosa saiu para dar jeito nos seus afazeres, não sem antes avisar Viriatra que levasse o mate para a patroa, e que cozinhasse mais feijão, mais arroz, mais aipim. Tinha também de pôr outro assado no forno. Passava-se do meio-dia quando uma pequena procissão de carretes apareceu na porteira da estância. O dia estava claro e sem nuvens, e o céu de um azul muito puro parecia alargar ainda mais as paisagens sem fim. Soprava uma brisa fresca que vinha dos lados do rio. Dona Antônia, de sua cadeira na varanda, reconheceu o vulto de Terêncio, a cavalo. De certo que Bento o mandara para dar segurança às mulheres. Não que o Pampa estivesse confuso, pois tudo ainda não passava de um suspiro, um espasmo, um assusto, para as rodas de chimarrão, para os comadres sussurrassem de olhos arregalados, de Porto Alegre. Um assunto para as rodas de chimarrão, para as comadres sussurrassem de olhos arregalados. De Porto Alegre, naquela manhã de 20 de setembro, nenhuma notícia ainda tinha chegado, fosse ela boa ou ruim. Mas Terêncio forte e impávido, carranca protegida pelas sombras do chapéu de barbichacho, carranca protegida pela sombra do chapéu de barbichacho, as esporas de prata, presente de Bento, rebrilhando ao sol da primavera, vinham guiando o pequeno comboio, que foi ele mesmo quem pulou do cavalo para abrir a porteira, antes que um dos peões da casa estivesse tempo para fazê-lo. Pulou do cavalo para abrir a porteira, antes que um dos peões da casa tivesse tempo de fazê-lo. Dona Antônia ficou esperando, sem se erguer ainda. Tinha um bom caminho para chegar à frente da casa, mas já se sentia feliz por rever as irmãs e a cunhada, as sobrinhas e os sobrinhos. Dos moços, nem sinal, de certo tinham ido com os outros para a cidade. O sangue aventureiro corria em suas veias. Era impossível que ficassem em casa enquanto acontecia sob suas barbas, ainda tão discretas. Os filhos de Caetana, os 3 mais velhos, esses andavam para o Rio de Janeiro, lá para perto do Império. Dona Antônia tinha plena certeza de que, se a guerra fosse mesmo coisa certa, Bento, Joaquim e Caetano haviam de voltar para o Rio Grande. Viu a primeira charrete subir na pequena estradinha de terra, conduzida por um negro. Lá estavam Dona Ana, vestida de azul, muito ereta, e Caetana com uma das filhas no colo. Devia ser Maria Angélica, a maiorzinha. Caetana tão bela, mesmo de longe, com os seus negros cabelos a brilhar sobre o sol. Vinham com ela a negra Chica,